Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 22 de junho de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E a grande notícia do dia foi o ataque à ponte de Chonyar. Essa ponte que fica nessa região aqui da Ucrânia, aqui ó, Chonyar é o nome de um vilarejo que tem aqui próximo da ponte, né? Na verdade são duas pontes, uma ponte velha e uma ponte nova. As duas teriam sido atacadas, não se sabe exatamente de que forma. Alguns dizem que foram partisãos, outros dizem que foram Storm Shadow. Vamos ver esse negócio em detalhe mais adiante. Qual que é a importância dessa ponte? Justamente ela é o caminho mais rápido para abastecer o fronte aqui de Zaporígia a partir da Crimeia, né? Os russos têm usado muito aqui a Crimeia para abastecer esse fronte aqui, e agora, sem essa ponte, eles têm que dar uma volta aqui por Armiansk, uma volta muito grande. Não é que tenha cortado totalmente o caminho, mas diminuiu a eficácia da logística russa, né? Lógico, a ponte também pode ser consertada, tem outras alternativas, tem que passar aqui por essa península de Arbata aqui, que é essa península pequenininha aqui, ó, essa restinga grande aqui, mas aqui é estrada de areia, então é difícil passar carga pesada por aqui. Pode passar também por uma outra pontezinha que tem aqui nessa região, mas também é uma ponte muito pequena, não tem capacidade para carga grande aqui. Então a alternativa para os caminhões de carga é vir aqui por Armiansk e daí dar uma volta enorme aqui para abastecer o fronte, né? Ou seja, isso indica que realmente os russos estão com problemas para abastecer o fronte a partir daqui. Também tivemos a informação de que aqui em Kryvyi Rih, os russos tentaram explodir essa represa que tem aqui, ó, tá vendo? Tem uma grande represa aqui, na cidade de Kryvyi Rih. Kryvyi Rih, para quem não sabe, é a cidade natal do Zelensky, né? O Zelensky nasceu nessa cidade aqui. Enfim, ele aqui tem uma grande represa aqui que dá no rio e no Lets. E aparentemente os russos lançaram 2 mísseis Kinjal ontem, tentando atingir a represa, tentando destruir essa represa aqui. Não conseguiram, tá? Os mísseis foram derrubados, acabaram caindo em outros locais aqui, sem gerar grandes impactos. Teve crateras enormes, mas não gerou impacto nenhum. E isso iria alagar o rio Inulets aqui, que chegaria até aqui em Kherson. Ou seja, eles iam fazer uma maldade enorme. O pessoal aqui de Kherson, de Rolopristan, de Olensk, acabaram de sair de um alagamento e iriam ser alagados de novo com os planos russos aqui. Parece que os russos estão realmente desesperados para distrair os ucranianos da ofensiva, muito provavelmente porque não conseguem segurar os ucranianos de fato, né? Bom, isso também é por isso que estão fazendo ataques aqui em Kriminá, Bilororivka, nessa região toda aqui, um monte de ataques russos aqui, praticamente ataques suicidas, os russos perdendo gente pra caramba, justamente porque estão tentando a todo custo fazer com que os ucranianos parem com a ofensiva aqui em Zaporísia. Deve estar realmente muito crítica a situação para os russos aqui. Na Rússia, o grupo Wagner liberou 32 mil presidiários que haviam assinado contrato com o grupo Wagner, que lutaram na Ucrânia, sobreviveram e agora estão liberados de novo lá na Rússia. Agora estão livres, né? E adivinha o que aconteceu? Uma enorme onda de roubos e violência em várias cidades da Rússia. Quem imaginaria que isso poderia acontecer, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por A Minha Carteira Treme Quando Lula Fala, Ai Que Saudade do Fire Dash de Sunguinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente falar qualquer coisa, vamos falar só sobre 2 acidentes que aconteceram ontem, só para tirar isso de frente. Houve um acidente aqui na Romênia, uma refinaria que tem aqui na cidade de Constanta, eu não sei como pronuncia isso daqui, pegou fogo, mas foi acidental e já foi controlado o incêndio. E em Kiev também, um apartamento teve uma explosão de gás num apartamento lá, infelizmente matou 2 pessoas, mas foi também uma questão de acidente, então não teve, só para tirar esse ponto da frente, né? Essas imagens aqui são imagens da cidade de Darivka, que fica aqui ó, em Kherson, aqui ó, Darivka, nessa região aqui.
foi uma das regiões alagadas, também essa região toda aqui alagou, né? O Antonívka, Darivka, toda essa região aqui foi alagada na margem direita, que é a margem controlada pelos ucranianos. A gente não tem muitas informações sobre a margem esquerda, que é a margem temporariamente controlada pelos russos, mas a situação lá foi ainda pior, né? De qualquer forma, o pessoal agora está naquela fase da limpeza, né? Quem já passou por enchente sabe como é que é. Realmente é muito triste, o cheiro é terrível e basicamente consiste em você botar tudo na rua e levar para o lixo porque não tem o que aproveitar dentro de casa e tentar reparar a casa, né? Bom, muito triste essa situação, mas pelo menos indica que o pesadelo da inundação acabou, né? Só que acabou, mas os russos tentaram repetir ele. Olha aqui, isso daqui foi a cratera aberta. Olha só, a cratera aberta em Kryvyi Rih, ali próximo daquela região. Kryvyi Rih fica um pouco acima aqui, né? Kherson está aqui. Kryvyi Rih é essa outra cidade grande aqui. E as bombas atingiram algumas regiões aqui, alguns locais aqui da cidade, e abriram crateras enormes, ou seja, eram bombas muito potentes, né? Eram bombas grandes para fazer um estrago muito grande. Felizmente, só caíram no quintal do cara ali, se bem que destruiu a casa da pessoa toda, né? Mas o dano principal foi no quintal ali, né? Abriu uma cratera enorme ali. E a informação é que justamente os russos tentaram destruir a represa em Kryvyi Rih com o Kinjal, né, com os mísseis hipersônicos deles. Essa represa aqui, né, que é justamente do rio Inulets. O rio Inulets, ele tem várias represas nele aqui. Essa represa é bem grande, é a maior delas. E daqui, ó, não apenas isso alagaria a cidade de Kryvyi Rih, porque o rio passa por dentro da cidade, então certamente destruir a represa aqui causaria alagamento dentro da cidade, como também essa água aqui indo pelo rio Inulets iria acabar fatalmente chegando lá em Kherson. O rio Inulets, ele passa justamente aqui, ó, ele segue por aqui, faz todo o caminho aqui de Kherson. Repara que é um rio que faz muitas voltas, assim, isso é típico de rio com desvio baixo, né, com declinação baixa, ou seja, o rio ele vai andando quase que no plano, né, e passa inclusive por Darivka, que foi a cidade que a gente viu ali as imagens, e depois ele cai aqui no rio Dnipro. Ou seja, certamente agora que a coisa está começando a melhorar, agora que o pessoal está terminando de tratar o alagamento, isso implicaria em certamente mais água, mais alagamento aqui, né? E, bom, por que os russos estariam fazendo isso? Isso daí certamente faz parte da campanha deles de tentativa de distrair os ucranianos, ou de tirar a atenção dos ucranianos do fronte de Zaporígia, né? Bom, a gente teve a informação também que um helicóptero Mi-24 russo foi derrubado ontem pelos ucranianos, mas a gente não tem confirmação disso. O Flash está falando aqui que foi o próprio Estado-Geral das Forças Armadas Ucranianas que disse que derrubou o helicóptero, mas no resumo que eles fazem diário do dia de ontem, né, esse resumo aqui foi lançado hoje, dia 22, então referente ao dia de ontem, dia 21, eles disseram que derrubaram apenas 3 drones Shahed 136. Pode ser que o helicóptero ainda não esteja confirmado, vá sair no resumo de amanhã, mas então, por enquanto, vamos colocar o helicóptero como possibilidade de ter sido derrubado, não temos certeza, né? Então, ontem, além dos 3 drones Shahed que foram derrubados, houve também 3 mísseis Ra-22 e 3 Kinzhal 47, mas não foram derrubados pela defesa antiaérea, porém não atingiram o alvo como a gente viu, né? Acabaram errando a represa ali em Kryvyi Rih. Esse foi o resumo dos ataques russos à Ucrânia ontem, né? Bom, teve ontem também 2 explosões muito grandes na cidade de Sevastopol, temporariamente ocupada pelos russos, né? Muito grandes as explosões, não se sabe exatamente o que houve, se teve se foi drone, se foi míssil, o que aconteceu, a gente não sabe, mas houve sim uma grande explosão, 2 grandes explosões lá em Sevastopol. E aí, aqui eles estão dizendo que não foi relacionado a essas explosões que foram ouvidas, mas o fato é que a doca flutuante PD-19 afundou em Sevastopol ontem, né? Aqui está falando hoje porque o post é de ontem, né?
Aqui está a imagem dela. Essa aqui... eu tenho que tirar minha cabeça daqui, pera um instantinho. Essa daqui é a foto da PD-19, da doca flutuante, né? Isso é um tipo de embarcação, um tipo de navio que, na verdade, ele tem a capacidade de afundar, aí ele entra por baixo do navio que vai ser reparado, que vai ser consertado, e aí ele flutua novamente, aí ele levanta o navio e, né, tira todo o navio da água para permitir reparo em casco, esse tipo de coisa. Tanto navios quanto submarinos, né? Particularmente a PD-19 era muito usada para consertar submarinos. Enfim, essa aqui é a imagem dela aqui, e aqui é o local onde ela estava antes de afundar. Então, provavelmente, essa boia que está aqui marca o lugar onde ela afundou, nessa região aqui do porto de Sevastopol, né? Tem a imagem dela aqui antes do acidente, onde ela ficava ali no porto de Sevastopol, e ela alagou ali, né? Não temos muitas informações, como o pessoal está dizendo aqui, isso não foi relacionado a explosões, ou seja, pode ter sido um acidente, um mau funcionamento do dispositivo, enfim, não sabemos o que houve. Teve uma outra barcaça desse tipo, uma outra doca flutuante desse tipo, a PD-16, que afundou em dezembro de 2019, então antes dessa fase mais aguda da guerra, né? Bom, também tivemos aqui imagens de bavóvinas em Tokmak, né? Bavóvina, vocês sabem, é como os ucranianos chamam essas nuvenzinhas de explosão de coisa russa, né? Especificamente quando é do inimigo. Enfim, aqui a foto que a gente tem do que foi atingido, a gente não sabe ainda, mas parece que teve vários mísseis atingindo Tokmak ali na região ao longo do dia de ontem e de hoje também, né? Isso aqui foi cedinho hoje, lá na Ucrânia. Agora, a grande informação que a gente tem, é lógico, a gente sabe, como eu falo sempre para vocês, os ucranianos eles atingem vários alvos aqui na retaguarda russa, então a gente tem algumas imagens de Tokmak, Sevastopol e coisa e tal, mas teve muito mais coisa que foi atingida aqui, né? De qualquer forma, o grande ponto, a grande coisa que aconteceu de ontem para hoje foi justamente a destruição, ou pelo menos destruição parcial, da ponte de Chonhar. Eu não sei se eu estou pronunciando o nome da palavra correto, se tiver errado alguém me avisa aí que eu corrijo a minha pronúncia nos próximos vídeos, né? Então, olha só, parece que foi uma destruição bem grande, né? Um pedaço grande da ponte aqui foi destruído. Aparentemente só uma via, ou seja, isso daqui eles continuam podendo passar carro na ponte. Vai ser mais complicado, mas certamente eles continuam podendo passar ali. Dá para ver os caminhões aqui aguardando para atravessar. E esse que é o ponto, né? Passar carro deve passar. Agora, caminhão pesado já fica um pouco mais complicado. Se você olhar aqui, ó, dá para ver que o pilar também foi atingido. Ó. Se foi um míssil aqui, está com pinta realmente de ter sido um míssil pela trajetória, né? Ele entrou aqui, furou a base da ponte e atingiu a pilastra lá atrás, ou seja, pode ter danificado de forma significativa essa ponte, né? É lógico, os russos provavelmente vão botar uma chapa de aço aqui para conseguir passar com caminhão e coisa e tal, mas uma vez que os ucranianos fizeram isso de uma vez, você sabe como é que funcionou lá na ponte de Antonivka, né, quando os ucranianos estavam tentando retomar Kherson, né? Foi a mesma coisa, fizeram o primeiro tiro, fizeram alguns buracos na ponte, os russos consertaram, continuaram usando a ponte. Daqui a pouco veio mais tiro e mais buracos e coisa e tal, e daqui a pouco a ponte já não servia mais para nada, até os russos desistiram de usar ela, né? Então, eu imagino que a gente pode esperar um roteiro similar nessa ponte aqui, justamente para impedir o uso, né? Tem uma série de vídeos sendo destacados. Esse aqui é um rapaz chamado Saldo, é um colaborador, ou seja, é um ucraniano que ajuda os russos, né? O nome dele já está na listinha, e aqui ele está mostrando os danos que foram causados em ambas as pontes, tá vendo? Porque se você olhar aqui tem também a imagem da outra ponte aqui também, dá para ver danos em ambas as pontes aqui. Aparentemente foram 2 mísseis, um em cada ponte, que atingiu, né? Para entender melhor, tem essa imagem aqui do Google Maps, que mostra o seguinte, olha só, essa ponte aqui é a ponte, digamos, atual, né? E essa aqui é a ponte velha, que havia antes na região. A Ucrânia, ela construiu essa ponte nova, isso aí já faz algum tempo, e ia até demolir essa ponte velha aqui, tanto que ela está aqui, você pode ver que ela está cortada aqui.
ela não está sendo usada, essa ponte velha, tem risco de cair, coisa e tal. Mas é lógico, numa guerra os russos usariam a ponte velha mesmo, e né, se a ponte nova foi destruída, usa a ponte velha. Então, para evitar qualquer coisa, os ucranianos atingiram não só a ponte nova, mas também a ponte velha aqui na região, né? E bom, aqui é a cidade de Chonyar, e dá para ver aqui que é um dos pontos principais, é a principal estrada ligando a Crimeia ao sul de Zaporizhia, ao sul de Kherson, que não passa pela ligação aqui de Perekop, né, que é esse istmo aqui nessa região aqui da península. A Crimeia é uma península porque ela tem essa ligação aqui com o continente, aqui em Armiansk, Perekop, liga ela todo o continente aqui da Ásia, né, e a Ucrânia, né? Então, mas essa estrada aqui, repara como é que é uma estrada grande, né? Ela é uma estrada moderna, com muita capacidade, e os russos estavam usando muito essa estrada para abastecer a linha de frente aqui. Repara como é que ela chega direto aqui em Melitopol, Tokmak e coisa e tal, né? Se você olhar esse mapa aqui, a impressão que dá é que a única outra passagem é aqui por Armiansk. Mas, na verdade, tem outras passagens sim. Tem uma estrada de terra que vem aqui de baixo, passa por essa restinga aqui de areia, tá vendo? Se você olhar aqui, ó. Aqui, ó, tem uma estradinha aqui, tá vendo? Mas é uma estrada de areia, ela não tem nem calçamento, não é nem asfaltada, nem nada, né? Uma estrada de areia que tem aqui e que vai a restinga toda e chega aqui em Renichesk. Aqui em Renichesk tem essas pontes aqui, então aqui a estrada já é melhor, já é calçada, tem ponte, coisa e tal, mas para os russos usarem isso daqui para abastecer a linha de frente, tem o desafio de usar essa estrada de chão, aqui, estrada de areia, na verdade. A maior parte do trecho dela seria realmente muito complicado isso, né? Além disso, tem uma outra pontezinha aqui, deixa eu ver se... Aqui, ó, aqui, essa pontezinha aqui. Mas também é estrada de chão, ela é mal feita, ela é toda muito simplesinha essa coisa aqui. E ela tem uma pontezinha só aqui, ó. Isso aqui tudo eles fecharam, tá vendo? E tem uma pontezinha só aqui, e que faz ali, que deixa entrar a água nessa região aqui, né? Tanto que a impressão que dá é que esse lado de cá tá meio podre aqui, justamente por essa segregação aqui do mar, né? Mas enfim, seria outra opção. Só que se vocês olham aqui, ó, é estrada de chão aqui, tá vendo? É uma estrada muito complicado de usar para transporte de carga. Um carro passaria, mas carga, caminhão, é mais complicado. E aí você tem a outra alternativa, que é aqui por Armiansk. Mas olha só a volta que você tem que dar, né? Tem que dar uma volta enorme aqui para chegar no mesmo caminho. Bom, os russos estão dizendo que foi feito por Storm Shadow o ataque, né? E aí os ucranianos acham que não. Por quê? Porque o Storm Shadow ele tem 450 quilos de explosivo, né? É muito mais do que o HIMARS. O HIMARS, vocês lembram, foi usado na ponte lá de Antonivka, a gente sabe, ele fez vários buracos na ponte. E eu deixei claro, eu falei isso naquela época, e repito agora para vocês, é muito difícil destruir ponte com míssil, tá? Porque a ponte ela é feita para suportar uma carga muito grande. O míssil ele não pode ter muita carga, porque senão fica muito pesado para ele chegar no lugar, fica muito lento. Então tem aí uma alternativa. E aí o que eles estão falando é o seguinte, olha só, ficou mais ou menos do mesmo tamanho da ponte de Antonivka, então não poderia ser um Storm Shadow, porque o Storm Shadow tem 450 quilos de explosivo e o HIMARS tem 90 quilos de explosivo. Mas eu quero lembrar para vocês que lá na ponte de Antonivka foram vários HIMARS que fizeram um monte de buraco até cair um pedaço da ponte, como está aqui. Isso daqui pode sim ser um Storm Shadow usado aqui, né? A RIA Novosti está usando aqui, está mostrando aqui o Storm Shadow que teria sido usado, destroços dele. Pode ser que seja isso mesmo, tá? Não tô... O pessoal que está dizendo que não é, que acha que não. Acho que foi o GLS-DB, né? Que é aquele outro míssil que tem mais ou menos o tamanho de um HIMARS, mas que consegue ir mais longe, né? Pode ser também, não sei, a gente não sabe o que é. E com relação à imprensa russa mostrar pedaços do míssil,
Lembra que eles fazem isso, sim, eles levam pedaços desses mísseis de um lado para o outro e mostram como se fosse, né, para falar alguma coisa. Mas enfim, a minha visão é que pode ser sim Storm Shadow. Eu não vejo essa incoerência que eles estão dizendo aqui, que não, mas foi muito pequeno para um Storm Shadow. Não, acho que foi um buraco grande que abriu ali. E ainda atingiu o pilar embaixo, né? Ou seja, é possível que tenha sido Storm Shadow mesmo, né? A gente tem algumas animações aqui que eles mostram aqui, ó, do Taurus, que é o equivalente ao Storm Shadow, ele atingindo uma ponte e explodindo o pilar e destruindo a ponte toda e caindo tudo. Mas olha só, uma coisa é simulação da pessoa que está fabricando o míssil, né? Outra coisa é ver na prática. Talvez precise de mais 1 ou 2 mísseis aqui para acabar de fazer o trabalho, né? Eu achei que foi um dano bastante significativo aqui. O dano tá bem interessante, o pilar certamente foi comprometido. Se tiver mais uns 2 mísseis desse aqui, meu amigo, acabou, não vai ter mais ponte aqui não. Então, assim, eu não vejo isso daí como algo impossível ser Storm Shadow, não. A minha visão é que foi Storm Shadow mesmo, né? Bom, tem a imagem também do momento aqui em que atingiram a ponte, né? Tá aqui, não dá para ver muita coisa, né? Só fumaça subindo aqui. E tem uma outra imagem aqui de câmera de segurança que também mostra o momento do impacto foi um míssil isso, claramente, né? Foi uma explosão pontual aí. Porque a outra alternativa seria alguém ter colocado um explosivo ali, um partizão ter colocado um explosivo. Mas com essa coisa direcional aqui, ó, né, enfim, me parece que foi míssil mesmo. E olha só, se causou esse estrago todo aqui, ó, cara, dá para botar Storm Shadow na ponte da Crimeia, vai ser lindo. Tudo bem, um só não resolve, vai ter que ser uns 4 ou 5, mas, cara, uns 4 ou 5 vai ser lindo. Bom, isso aqui é só para avisar para vocês, esse vídeo está circulando por aí como se fosse desse evento, mas não é, isso aqui não é nem a mesma ponte, isso aqui é um vídeo que tiraram aí do nada e botaram e não faz nem sentido isso aqui. O que esses carros estão fazendo aqui? Parece que isso não é explosão de carro que joga carro pro alto assim. Não faz sentido isso, né? Mas enfim, é só para avisar que esse vídeo não tem nada a ver com o caso de hoje lá de Chonyar, né? Um blogger militar russo está explicando aqui a importância da ponte de Chonyar, ou Chongar, que era a que melhor era usada pelos militares russos para atender tanto a região de Kherson quanto outras regiões ali de Zaporizhia, né? 70% do tráfego passava por ali. Olha a dor de cabeça dos russos, hein? Olha aqui, o ataque na ponte de Chongar ou Chonyar. A primeira coisa para entender é que isso não é apenas um ataque numa ponte, é um ataque num corredor de terra. O ataque foi sério e é possível que aconteça de novo. 70% de todo o tráfego civil e militar passa por aquela região. A segunda coisa é que ficou claro que nós estamos pouco protegidos de ataques de mísseis do Storm Shadow. E as chegadas anteriores em Henichesk eram um elemento para quebrar a nossa defesa aérea no norte da Crimeia, né? Vocês lembram, a gente falou que teve vários ataques ali na região de Henichesk, ali, que é realmente muito próximo aqui. Henichesk fica aqui, a ponte fica aqui, ou seja, na visão dos russos agora, estavam fazendo esses ataques aqui, mais para visar a ponte, né? A logística de suprir as novas regiões após o ataque da ponte vai ficar seriamente mais complicada e com o risco de novos ataques. Isso vai assustar muitos daqueles que pretendem atravessar, tanto os militares quanto operadores comerciais. E todos nós que trabalhamos nos territórios liberados. Isso vai dar problema. Terceiro, a região de travessia em Armiansk, vai por Kherson, ela está mal equipada e vai ter que fazer um contorno de 100 quilômetros em lugares com estradas totalmente não usáveis, que não foram colocadas em ordem. Na região de Chaplinka, o cruzamento é geralmente não adequado para tráfego civil e não tem estradas por ali também, né? Na última semana, o inimigo infligiu danos sérios na infraestrutura civil da região de Kherson, e isso ainda não está claro como que a administração política da região vai resolver isso daí. Em quarto lugar, visualmente a ponte é bastante adequada para o movimento, ela pode ser reparada relativamente rápido,
mas alguma coisa precisa ser feita sobre a possibilidade de ataques repetidos. Em geral, a situação é difícil e, nesses casos, o inimigo precisa os russos precisam atingir os ucranianos com um ataque desproporcional para desincentivar eles de continuar esse tipo de ataque, né? Sinto muito, mas isso não vai resolver, não. Se os russos tivessem como atacar os ucranianos de forma desproporcional, eles já tinham feito isso, né? Enfim, ou seja, os russos estão sentindo isso daí, né? E realmente, se você vê aqui o contorno que eles têm que fazer, é esse contorno enorme aqui, e como eles estão falando, as estradas não estão boas aqui nessa região aqui do sul de Kherson, então vai ser uma volta enorme que os russos vão ter que passar a fazer para evitar essa ponte aqui. Como eu falei, tem duas outras alternativas, que seria por aqui e por aqui, mas são alternativas muito ruins, porque as estradas são ainda piores, né? Isso certamente vai ser algo preocupante para os russos, né? E bom, tem um aviso aqui, a tradução dele aqui, olha só. E aqui é um outro ponto importante. No dia 20 de junho, a gente falou sobre isso no episódio do dia, o Shoigu disse que se a Ucrânia atingisse com mísseis ocidentais partes da Rússia, inclusive a Crimeia, lembra, a Crimeia, a gente deixou claro, não é parte da Rússia, mas a Rússia diz que é. A Rússia iria atingir os centros de decisão lá em Kiev, lá dos ucranianos, né? De novo, eu falei isso, não vão nada, se eles tivessem possibilidade de fazer isso, eles já tinham feito antes, tentar atingir Kiev, eles já tentam atingir há um tempão. Mas enfim, aí o que ele continua aqui? Ó? Quase imediatamente, o exército ucraniano, no dia 22/6, atingiu várias pontes na Crimeia com armas ocidentais, né? Essas pontes são de importância estratégica e através delas que fluem as cargas para os grupos do exército russo nas regiões de Zaporísia e Kherson, né, regiões temporariamente ocupadas pelos russos. Isso é uma resposta direta, né, uma ameaça direta à liderança das Forças Armadas ucranianas, a Shoigu. O que será que o Shoigu vai responder a isso? Ou seja, o que eles estão colocando aqui o Shoigu falou que não podia atingir a Crimeia com Storm Shadow. Os ucranianos foram lá 2 dias depois e atingiram a Crimeia com Storm Shadow, praticamente desafiando o Shoigu, né? O que o Shoigu vai fazer com isso, né? E bom, para deixar claro, ontem também o Pentágono respondeu ao Shoigu. O Shoigu disse que não podia usar Storm Shadow e HIMARS para atingir a Crimeia, porque a Crimeia seria território russo. Porta-voz do Pentágono, a Sabrina Singh, respondeu que Crimeia é parte da Ucrânia e que os Estados Unidos apoia os esforços do exército ucraniano para retomar todos os seus territórios soberanos. Ou seja, ok, Shoigu, na Rússia mesmo, ok, existe mesmo esse acordo entre o Ocidente e a Ucrânia, da Ucrânia não usar esses mísseis Storm Shadow e HIMARS no território russo, mas Crimeia é território ucraniano, né? Enfim, foi um golpe duro nos russos essa ponte, é uma ponte que faz muita diferença para eles, 70% do tráfego passava por aqui. E lembra, recentemente aqui em Rykov, os ucranianos destruíram um grande depósito de munição aqui, que deve estar fazendo falta para os russos. E agora, com esse ataque aqui, para eles refazerem essa logística aqui, vai ser complicado, né? É lógico, eles podem fazer a logística vindo a partir daqui, mas repara como é que tudo aqui agora já está com a possibilidade de ataque ucraniano, né? Os Storm Shadow já atingem toda essa área aqui, então tudo ficou mais arriscado para os russos de reabastecerem a retaguarda. Antes, eles vinham aqui pela ponte da Crimeia e reabasteciam por aqui, então era menos arriscado, eles só entravam na zona de risco de ser atingido por um HIMARS aqui no finalzinho. Agora não. Vão ter que seguir o caminho mais complicado. Isso sem contar que, se a contraofensiva ucraniana avançar e realmente chegar a Melitopol, aí eles vão ter um problema, porque essa região toda aqui simplesmente não vai ter como ser abastecida pelos russos a partir da Crimeia, e muito provavelmente eles vão ter que começar a abandonar isso daqui. Ou seja, é possível que os ucranianos estejam fazendo exatamente a mesma estratégia que fizeram aqui em Kherson, de sufocar totalmente os russos que estão nessa região para impedir que eles continuem forçando que eles saiam, e daí é muito fácil fazer uma contraofensiva aqui, né? E provavelmente vão fazer a mesma coisa depois para tomar a própria Crimeia,
usando a ponte da Crimeia nesse caso. Bom, e por falar na contraofensiva, vamos ver aqui como é que está a contraofensiva. Isso daqui, ó, são imagens das trincheiras em Jerebianki. Lembra, né? Você tem aqui essa região aqui, que é a mais promissora aqui da contraofensiva ucraniana. Em Piratihati, os russos continuam tentando fazer contra-ataques para tentar tomar a cidade, mas não conseguiram. Em Jerebianki, os ucranianos já estão avançando aqui nas trincheiras aqui ao norte da cidade, né? Então aqui, essa é a imagem dessas trincheiras ali na região norte. O Reporting from Ukraine, ele diz que os ucranianos capturaram mais um pedaço aqui de área nessa região, ao norte de Jerebianki, e que também eles estão ameaçando não apenas a ligação entre Luhov e Jerebianki, mas também de Luhov para trás, né? Se você olhar aqui, ou seja, os ucranianos teriam avançado aqui, e nessa região, que é uma região mais alta, eles estão impedindo não apenas o transporte aqui entre Jerebianki e Luhov, mas também entre Lizny e Luhov, ou seja, essa outra parte da estrada aqui, o que complica ainda mais a situação para os russos nessa região, né? Os russos tentaram ontem fazer um contra-ataque vindo aqui por trás, e adivinha, perderam um monte de tanques, porque essa região aqui está toda minada pelos próprios russos. Eles acabaram caindo nas próprias minas na tentativa de chegar aqui em Piratihati, né? Ou seja, esse desespero russo inteiro aqui mostra o quanto é crítico para eles isso. Eles estão com dificuldade de se manter aqui, e eles sabem que uma vez furada essa primeira linha aqui, é lógico, tem a segunda linha de defesa que vai passar aqui por Vasilivka e coisa e tal, não vai ser fácil os ucranianos passarem por ela, mas com a falta de munição que certamente está acontecendo, eles sabem que a situação ficou complicada para eles por aqui, né? Ele diz que também essa região aqui teria sido tomada também pelos ucranianos aqui, se aproximando aqui de Luhov, né? Bom, segundo ele diz aqui, e também esse pessoal aqui, Jerebianki, ela própria ainda não está sob controle ucraniano, mas porém, entretanto, todavia, isso daqui é o Telegram da Storm Ossétia, você lembra? É aquele grupo de guerrilheiros da Ossétia do Sul que está guerreando pelos russos ali na região e que foi praticamente dizimado na região de Piratihati, e eles continuam lutando ali. E olha só, aqui ó, 2 da noite, uma ordem foi recebida para ganhar um foothold, né, para ganhar um pé na cidade de Jerebianki. Durante intensa batalha, a tarefa foi completada com sucesso. Peraí, mas Jerebianki, então, está nas mãos dos ucranianos a essa altura? Eu não acredito. O mais provável é que ela esteja na zona cinza, como está representado aqui, né? Os ucranianos já devem estar nas trincheiras aqui ao norte. Jerebianki é um vilarejo pequeno, tá? São meia dúzia de casas, não tem muita coisa ali. Mas, enfim, essa região aqui já deve estar impossível para os russos ficarem aqui. Então, o pessoal desse batalhão, ele tinha a função de manter um pé ali dentro, segurar os ucranianos ali, né? Então, é possível que os ucranianos ainda não tenham a cidade, mas os russos também não têm, já estão fora dela. No máximo, conquistaram botaram o pé na cidade aqui, conforme diz esse grupamento aqui, né? Os bloggers militares russos têm falado algumas coisas sobre o avanço aqui na questão de Orihivy. Então, esse aqui é o ataque mais, digamos, mais promissor ucraniano, mas tem toda essa área aqui em Orihivy que também está tendo um avanço grande pelos ucranianos, e aqui o Vladimir Rogov está falando aqui que na direção de Orihivy está muito quente, né? Ou seja, tem muita ação ali. A intensidade, lutas de grande intensidade por mais de 6 horas, e o inimigo jogou dezenas de veículos armados ocidentais, pelo menos 3 companhias de pessoal no ataque, a artilharia está muito ativa, e os detalhes ele vai mandar depois. Ou seja, só para dizer que realmente aqui nessa região está tendo muita batalha, que os ucranianos estão avançando aqui. E outra coisa que a gente tem aqui é vídeos da região de Kreminna, onde os russos estão atacando numa óbvia tentativa de desviar a atenção dos ucranianos de Bakhmut e do sul, e até aqui os russos não tiveram sucesso e estão tomando grandes perdas, né? Agora, o que o pessoal está lembrando aqui é o seguinte, né? O que está acontecendo aqui? Essa ofensiva russa aqui no norte não tem lógica nenhuma, os russos não têm capacidade de tomar território aqui, as defesas ucranianas são muito boas aqui.
Por que então os russos estão tentando essa ofensiva aqui? E a única explicação possível é justamente aquele ataque aqui em Rykov, ou seja, os ucranianos conseguiram de fato atrapalhar seriamente a logística russa aqui. Os russos sabem que estão ficando sem munição aqui no sul. Eles precisam de tempo para recuperar isso, é lógico, né? Eles têm munição lá na Rússia. Então eles vão levar tempo até trazer essa munição, até montar de novo essa linha de distribuição. Eles temem ficar sem munição aqui. E se eles ficarem sem munição aqui, os ucranianos vão simplesmente varrer todo mundo e chegar até o Mar de Azov em pouco tempo, né? Então, isso daqui é uma tentativa desesperada, não só isso, como também a tentativa de alagar o reservatório aqui em Kryvyi Rih e tudo mais. São tentativas desesperadas dos russos de desviar a atenção dos ucranianos dessa região aqui, porque sabem que estão numa situação ruim por aqui, né? Principalmente aqui no sul, devido à questão da logística aqui. Ó, aqui é Bilororivka, mesma coisa, essa região aqui, ó, tá vendo que tá tendo aqui ataques constantes aqui, ó, Kriminá, Bilororivka, essa região aqui tá toda sendo atacada pelos russos. Esse vídeo eu não posso tocar ele porque aparece gente morta aqui, mas esse daqui eu posso. Então dá para ver um monte de explosão aqui. Aqui não tá claro se isso daqui foram os russos atacando os ucranianos ou os ucranianos atacando os russos. A Malinda aqui não deixou claro quem está atacando quem aqui, mas tá havendo muita luta ali e o contexto é esse que eu falei para vocês. Os russos precisam distrair a atenção dos ucranianos daqui, porque eles estão ficando sem munição aqui, né? O depósito enorme que foi destruído aqui, é lógico, os russos ainda têm muita munição em Melitopol, em outros lugares e coisa e tal, mas à medida que essa munição for sendo consumida, eles vão ter dificuldade de repor isso, ainda mais com a ponte de Chonyar aqui, que, como eu disse, vai atrapalhar ainda mais essa logística, né? E nesse sentido do pessimismo russo, tem várias declarações aqui do Prigozhin. Quem imaginaria o Prigozhin? Ele está falando aqui que o Putin e as pessoas estão sendo enganadas sobre os sucessos da Federação Russa. As Forças Armadas da Ucrânia já estão iniciando a forçar ali no Dnipro. Os primeiros DRG já estão aparecendo em Rolapristan, né? Eu imagino que seja isso que está escrito aqui. E a partir daí serão tropas regulares. Ou seja, o que ele está dizendo, e é o Prigozhin que está dizendo, não sou eu que estou dizendo, a gente não tem nenhuma evidência disso, a gente não tem nenhuma informação dos próprios ucranianos que estão em OPSEC, né, estão em silêncio operacional, é que os ucranianos já teriam feito cabeça de ponte aqui em Rolapristan e estariam avançando por aqui já, né? Existe essa possibilidade? Olha, existe. Eu sempre disse que é uma possibilidade os ucranianos fazerem uma ofensiva por aqui, justamente para desviar o foco aqui de Zaporizhia, né? Agora, com o alagamento da represa que os russos fizeram, pode ter adiado essa coisa, mas é aquilo que eu falei para vocês, os russos queriam abrir um pequeno buraco na represa. Por quê? Porque alagaria as ilhas aqui e demoraria muito tempo para esvaziar o reservatório todo. Só que a explosão acabou sendo muito maior do que eles esperavam. Aí, ou seja, realmente alagou muito, foi muito ruim, só que acabou rápido. Ou seja, já o nível do rio já está praticamente o normal aqui. Agora os ucranianos podem avançar e não tem nada que os russos possam fazer aqui, né? A Rússia vai acordar um dia e vai descobrir que a Crimeia foi entregue de volta para os ucranianos, né? Foi entregue de volta, não, foi retomada, Prigozhin, porque a Crimeia é ucraniana e foi tomada ilegalmente pelos russos, né? Aqui a frase de novo dele, essa frase teve muito impacto lá, né? A Rússia vai acordar um dia e descobrir que a Crimeia foi entregue para os ucranianos, e vai ser bem em breve. Além disso, ele disse que os ucranianos estão visando, evidentemente, Moloch Liman, que é esse lago que tem aqui no sul, né? E é óbvio isso, né? Os ucranianos sabem que basta chegar aqui em Melitopol, que aqui ó, tem um monte de rio aqui, ó, e com pontes eles podem destruir as pontes. Aí tem até uma estradinha que passa por aqui, ó, mas é uma estrada de chão, que também tem uma ponte aqui nessa região aqui, ó, ou seja, é muito difícil os russos usarem essa estradinha de chão aqui para conseguirem abastecer o resto das tropas deles. Então, eles chegando aqui em Melitopol, eles cortam totalmente o corredor de terra, né? E o Gujenko, que é um outro comentarista militar, um outro blogueiro militar, está dizendo aqui que ele concorda com o Prigozhin, que os russos estão tomando
perdas muito pesadas na linha de frente. Ele não entrou em detalhes sobre isso, mas ele disse que tem o mesmo sentimento que o Prigozhin sobre o comando russo, né? Nesse momento, nossos soldados estão sofrendo perdas sérias. Todo dia, 6, 7 pessoas morrem. Hoje, 4. E isso é apenas um regimento de paraquedistas, né? Os prisioneiros morrem. O outro dia, de 300, 6 sobreviveram. Se você calcular o total de perdas em todas as unidades, isso você simplesmente não irá acreditar nos números. Idiotas estão propagandeando aí as fotografias de leopardes sendo atingidos, e isso fundamentalmente não representa o que está acontecendo no fronte. O processo está correndo, nós estamos perdendo vilarejos, a luta está tendo lugar em terreno difícil, os vilarejos que a gente defende estão em áreas mais baixas e o inimigo está usando a sua superioridade. Provavelmente as pessoas vão começar a acordar apenas quando eles verem que não tem mais nenhum retrato com laços em torno disso. É porque os russos usam aquele laço de São Jorge, eu acho que é isso que chama. Aquele laço de cor amarela, laranja e preta, né? Enfim, a maior parte das perdas é culpa do comando, não dos soldados. Os soldados apenas fazem suas tarefas e muitas vezes com o custo da própria vida. As faces das pessoas que dizem para você na televisão que está tudo ok, tudo indo de acordo com o plano, não vão aparecer na linha de frente. Nem os filhos dessas pessoas, nem os afilhados, nenhum deles aparece ali no fronte. Apenas pessoal ordinário, pessoal simples, mobilizados, voluntários, soldados contratados e prisioneiros. Todos eles morrem na frente. E esses são os heróis com H maiúsculo, né? Ou seja, o que ele está colocando é que a situação está muito mais complicada na linha de frente do que o pessoal russo está percebendo o que tá acontecendo, né? E só para complementar aqui, porque eu acabei não falando disso daqui, mas só para dizer que também aqui na região de Staromaiorsky, Urozhaine e Rivnopil, os ucranianos também estão no ataque aqui, estão avançando aqui também. A gente não tem ainda nenhum novo local capturado, mas está havendo ataque aqui também, né? Ou seja, aquela história de que os ucranianos iriam fazer uma pausa na contraofensiva é aquilo exatamente que eu falei para vocês. Os russos querem isso, os russos querem muito uma pausa na contraofensiva. Por quê? Porque isso permitiria eles reporem a munição aqui na retaguarda, aqui na região, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a contraofensiva, fala sobre uma frase que ficou polêmica do Zelensky ontem, dizendo que a contraofensiva está sendo mais devagar do que esperado, mas que está tudo correndo dentro dos parâmetros esperados, né? E o que ele explica aqui é que esse ritmo menor do que o esperado na contraofensiva não é um problema para a Ucrânia, uma vez que ela está preparando condições para o ataque principal que deve acontecer ainda, né? Ontem, uma indústria ucraniana anunciou que ela fez um drone que tem um alcance de 1.000 quilômetros. E você lembra, ontem a gente falou que drones... aliás, a indústria falou isso no dia 20 de junho. E ontem, dia 21, a gente soube de drones que teriam sido abatidos próximo de Moscou. Não se sabe se é a mesma coisa, se uma coisa está ligada à outra, né? Mas lembra que os ucranianos se comprometeram a não atingir a Rússia com armas ocidentais. Mas com armas ucranianas eles podem atingir, não tem problema nenhum, né? Bom, isso aqui é só um repeteco de ontem, né? Ontem o Budanov falou que existe o risco dos russos atingirem o reator 5 aqui da usina de Zaporizhia, que é o único que ainda está em hot shutdown, ou seja, ele está desligado, mas ainda aquecido. E o Zelensky reforçou essa mensagem, disse que recebeu informação de que a Rússia está considerando um ataque terrorista na usina de Zaporizhia. Isso, de novo, é certamente uma chantagem nuclear para tentar, mais uma vez, diminuir o avanço ucraniano ali na linha de frente, ali na contraofensiva, né? Bom, isso aqui é uma outra informação que a gente tem, que os russos estão mudando a camuflagem dos navios deles ali na frota do Mar Negro, né? Estão pintando a ponta e a retaguarda do navio. Segundo ele, isso é para dificultar a operação dos drones marítimos ucranianos. A ponta e a parte de trás são as partes mais sensíveis do navio, e ficaria difícil do drone conseguir atingir essas áreas,
Pode ser isso, né? Enfim, a gente não sabe ainda, vamos ver se isso vai ter sucesso ou não, esse tipo de coisa. Mas isso indica que os drones marinhos ucranianos estão dando trabalho para os russos, né? Bom, esse vídeo aqui, eu não posso tocar ele, dá para ver que é um interior de um trem, um corredor de um trem, aqui tem uma cabine do trem, e o que aconteceu aqui foi que um ex-prisioneiro do Grupo Wagner foi perdoado, né? Aliás, vamos começar isso daqui. O Grupo Wagner saiu da Ucrânia e liberou 32 mil prisioneiros que sobreviveram à guerra e, pelo acordo que eles tinham, eles são perdoados agora. Então eles estão livres, todo mundo livre, né? E aqui um deles entrou num ataque violento num trem, indo para casa a partir da Ucrânia e acabou matando, cortando o pescoço de uma pessoa, ferindo a outra na cabeça e, enfim, as cenas são bastante chocantes, está muito sangue no trem. E aí o pessoal russo está ficando preocupado com isso, né? 32 mil prisioneiros liberados aí, esse pessoal violento, pessoal traumatizado da guerra, violento, já era gente meio desbalanceada antes, agora imagina isso daí, né? Mostrando o quão errado foi a decisão de recrutar prisioneiros pelos russos, né? Aqui, outro caso, um ex-combatente do Wagner atirou em Kadirovitas, lá na Rússia, num bar. Eles arrumaram confusão lá e acabaram atirando aí um contra o outro. Ou seja, de novo, a mesma situação de violência do pessoal que está retornando para a Rússia agora, né? Além disso, o exército russo está tendo um problema cada vez maior com deserções. Tem vários casos aqui de contagem de desertados, né, que, em função justamente das más condições na linha de frente, né? E aqui tem um outro caso, mas esse daqui não teve a ver diretamente com o soldado, mas mostra só o grau geral de violência na Rússia, né? Um empregado do Ministério de Assuntos Interiores, ele atropelou um ciclista numa rodovia, né? E ao invés de prestar socorro, achou que era melhor matar o ciclista ali mesmo, então ele feriu o ciclista deu uma facada no ciclista e fugiu para o ciclista morrer, né? Ou seja, para você ver o que é um Estado mafioso, como é que funciona isso lá na Rússia, né? Bom, uma boa notícia para a Ucrânia, o Pentágono fez uma encomenda de $1 bilhão de mísseis AMRAAM. São mísseis de defesa antiaérea de longa distância e muito provavelmente qual que é a ideia aqui? A gente mencionou para vocês que os russos têm usado helicópteros, né, para fazer ataques aqui na linha de frente. Mas os helicópteros não chegam aqui na linha de frente. Daqui de trás eles já lançam os mísseis e voltam para a base justamente para não sofrerem ataque das defesas antiaéreas ucranianas que estão aqui, né? Então isso tem sido uma dor de cabeça para os ucranianos, um dos problemas que os ucranianos estão enfrentando, e esse tipo de míssil aqui é um míssil de defesa antiaérea de mais longo alcance. Então provavelmente vai ser usado aqui nos Nazans aqui na frente para acabar com os helicópteros mesmo a longa distância aqui, né? Isso eu estou supondo, tá, gente? Não tem nada disso dito aqui, não. Eu que estou inferindo esse tipo de coisa, pode ser que eu esteja errado. Bom, e tivemos duas declarações ontem do Reino Unido e dos Estados Unidos dizendo que a Ucrânia deve estar em breve na OTAN. O Joe Biden recentemente disse que não haveria um processo acelerado de entrada da Ucrânia na OTAN, mas que os Estados Unidos quer a Ucrânia na OTAN. Ou seja, no final das contas, é uma boa notícia. As coisas estão caminhando nesse sentido. Não vai ser imediato, vai ser só depois da guerra, evidentemente, mas não deve demorar muito depois disso. Bom, pessoal, e só para lembrar vocês, a nossa vaquinha continua de pé, ela vai ficar até o dia 30 de junho. Dia 30 de junho vai ser o último dia da nossa vaquinha, então, se você já doou, muito obrigado pela sua doação. Se você não doou ainda, está na última semana aqui, dia 30, a gente vai encerrar isso daqui, vai fechar essa vaquinha. Eu já mandei a maior parte do dinheiro lá para o Alex. Agora, quando chegar no dia 1º de julho, eu fecho a conta do resto que sobrou, mando para ele também. E a gente encerra essa vaquinha. Eu espero que já tenha alguma coisa para a gente mostrar. Já tem um monte de coisa que ele já me mandou de foto, mas eu estou aguardando para fazer um episódio especial mostrando as coisas todas que foram compradas e coisa e tal. Devo fazer isso depois do final da vaquinha, tá? Então é isso daí. Muito obrigado a quem já doou aqui. O link para doar está na descrição
e tem um vídeo explicando como doar também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.